Vamos lá, a pergunta agora é a seguinte: Ellen White era racista? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, o que também não significa muita coisa, mas ó, eu já adianto que este livro, a Enciclopédia Ellen White, traz esse assunto aqui. Ellen White, os pioneiros, o abolicionismo, tá? Neste aqui, então, nós temos um capítulo específico sobre esse assunto, tá? Então, aquilo que já dissemos aqui, né? Por que ficar ouvindo aventureiros na internet quando nós temos já respostas bem dadas, águas claras, né, não turvas, nos nossos materiais? Então, aqui nesse livro, Ellen White e seus críticos, a CPB, há um capítulo que trata desse assunto. Eu vou tentar resumir aqui, vou aqui usar uma apresentação, parte de uma apresentação que eu costumo usar. Eu até vou mostrar aqui umas coisas que já foram mencionadas. Deixa eu voltar aqui. Falaram da biblioteca de Ellen White, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui para o começo. O título, até tem no meu canal já essa palestra. Ellen White e suas contribuições para a ciência. É bem interessante, viu? Fica aqui o convite para você assistir, porque, na verdade, quando a gente compara o que Ellen White escreveu com as descobertas recentes da boa ciência, tá? Não daquelas filosofias que posam de ciência. Eu sou editor da revista Vida e Saúde já há 7 anos, né? E é impressionante ver como quase todo dia pesquisas bem feitas, bem embasadas, lá da Harvard, Escola de Medicina de Harvard, da revista Lancet e outras, vem confirmando o que essa senhora que não tinha educação formal, não é uma médica, não é uma nutricionista, como coisas que ela escreveu no século XIX estão plenamente de acordo com o que a ciência médica, a ciência da nutrição tem descoberto no nosso tempo. É fantástico. Fica aqui então um convite para você, em algum momento, assistir essa palestra aqui, tá bom? Aqui o pastor Adriano mencionou, e aqui está a fonte, ó. Ellen White foi escolhida foi colocada aqui, né, pela revista do Instituto Smithsonian como uma das 100 personalidades mais influentes da história dos Estados Unidos. Tem muito brasileiro que fala mal de Ellen White, mas não tem a menor noção da importância que ela teve para a história norte-americana. Para você ter uma ideia, ela figura ali entre pessoas como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson, ok? Ela está ali, entre as 100 figuras mais importantes. Livros de universidades como a Oxford University, né? Aqui um livro da imprensa da Universidade de Oxford, Ellen Harmon White, uma profeta ou profetisa americana. Olha aí, é um livro acadêmico, não tem nada a ver com a igreja, é um autor acadêmico que percebeu que ela teve um papel profético, né, na história americana. As residências, né, por onde a família White passou, elas trazem ali, como é o caso da casa dela em Santa Helena, aqui na Califórnia, uma placa lá na varanda embaixo. Isso aqui é um museu hoje, né? A igreja adquiriu e transformou num museu. Aqui tem uma placa, onde eu não sei se meu mouse está passando aí na sua tela, mas aqui na parte de baixo, essa placa aqui, ela foi colocada pelo governo dos Estados Unidos, uma placa do governo federal, reconhecendo esta casa como local histórico, porque ali viveu uma personagem reconhecida e importante da história norte-americana. Portanto, quem fala mal de Ellen White é porque desconhece, né? Desconhece o papel importante que ela desempenhou, inclusive na história americana. Aqui, ó, isso aqui está na Universidade Andrews, é parte da biblioteca dela. Tinha mais do que essas estantes aqui. Como disse o pastor Sérgio, eu repito, porque eu também tenho a minha aqui atrás, ela tinha muito mais livros do que eu tenho aqui atrás de mim, do que aqui na minha biblioteca, né? Não é porque ela não teve educação formal e foi uma pessoa simples que ela não buscou conhecimento. Ela pesquisou muito, leu muito, justamente para aprimorar aquilo que era um dom dado por Deus. Isso nos compete também, não é verdade? Deus nos dá dons, não dá? Alguns têm dom de música, dom de desenhar, dom de, sei lá, de pregar, mas isso não quer dizer que você não deva ler livros sobre homilética, não deva fazer um curso para aprimorar o seu desenho e também estudar música. Isso é o dom e que você também aprimora com o seu esforço, né? Muito bem, o que eu quero mostrar aqui da minha palestra é esta parte aqui. Aqui. Eu vou citar aqui, a pergunta é, Ellen White foi racista? Eu vou citar aqui um autor contemporâneo de Ellen White, você deve ter ouvido falar já desse indivíduo, Charles Darwin. No livro A Descendência do Homem, ele escreveu o seguinte:
A ruptura entre o homem e seus mais próximos aliados será então ampliada, pois irá intervir entre o homem em um estado mais civilizado, como podemos esperar, mesmo que o caucasiano e alguns macacos tão baixos quanto um babuíno, ao invés de como agora entre o negro ou australiano e o gorila. É um texto bem mal escrito, né? Talvez até mal traduzido também, enfim, mas resumindo, esse é um livro que os darwinistas costumam esconder debaixo do tapete, porque ele é um livro racista. Sim, Darwin era racista. Ele colocava o caucasiano, o branco, em posição superior ao negro. Só que Darwin ele é incensado na academia, né? Ele é respeitado, não é curioso isso? Vamos ver o que uma autora da mesma época... antes de ler sobre essa autora, mais um trecho aqui, só para você ter uma ideia, né? De como era a cabeça de Darwin a respeito dessas coisas. Agora, com respeito à mulher e o homem. Eu vou resumir aqui esse textão, que diz o seguinte, que em tudo que o homem fizer, ele será superior à mulher. Na música, na literatura, não é nem questão de força física, viu? Ele diz aqui, Darwin, que o homem será superior à mulher em tudo. Então me diga, Darwin era ou não era sexista? Ou até machista, talvez, né? Só que Darwin, repito, ele é incensado na academia, ele é respeitado, né? Não é cancelado. Agora eu vou ler para você um texto, dois textos de Ellen White, da mesma época praticamente, em que ela diz o seguinte, ó, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 342. O nome do homem de cor, como se referiam naquela época, né, aos negros, o nome do homem de cor é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Você acha que isso é uma declaração de uma pessoa racista? Eu creio que esta aqui, sim. O autor desse livro era racista. Inclusive, Adolf Hitler lia Origem das Espécies e desenvolveu suas ideias de pureza racial, enfim, também com base nas ideias de Darwin. Agora, essa autora aqui não tem nada de racista. Está dizendo aqui que são iguais. O negro, o branco, o amarelo, são todos derivados de um mesmo casal. Aliás, o criacionista ser racista é uma coisa ridícula, né? Porque, para nós, todas as etnias humanas, eu não me refiro a elas como raças, existe uma raça só, a raça humana. Todas as etnias humanas derivam de um só casal, Adão e Eva, e depois de uma só família, que desceu da Arca de Noé, a família de Noé. Então nós somos todos irmãos, a cor, o formato, a altura, a nacionalidade, isso tudo é bobagem, em comparação com aquilo que nós somos de fato, irmãos. Agora, se você é um darwinista, você terá problemas, por quê? Porque a seleção natural está agindo aí, processos evolutivos, e o patrono da teoria que você advoga era um racista, né? E com respeito ao homem e à mulher, olha que interessante, Testemunho Seleto, volume 1, página 412. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. O que você acha? Essa autora é sexista? Ela é feminista? Ela é machista? Ela é qualquer coisa assim? Não é nada disso. Ela é uma pessoa que, como cria na Bíblia Sagrada, entendia que ontologicamente, essencialmente, homens e mulheres são iguais perante Deus. Eu fico com ela, obviamente, né? E não com esses autores aí que advogavam ideias, esse sim, né? Sexistas, racistas, enfim. Agora, Ellen White não escreveu sobre casamentos interraciais? Como entender então isso? Bom, aí você tem que, como faz com a Bíblia, né? Paulo não manda as mulheres ficarem caladas na igreja. Hoje é uma ordem muito estranha, né? A Bíblia traz ali algumas ordens que têm um contexto cultural, um contexto histórico, que não é aplicável ao tempo de hoje. Você extrai os princípios sempre, né? Mas há ordens que não são aplicáveis. Então, quando você analisa esse texto em que Ellen White não recomenda que negros casassem com brancas, né? Ou brancos casassem com negras, é um momento em que na história norte-americana, de fato, o racismo era uma chaga social. Ellen White chega a dizer que racismo é um pecado hediondo, que deveria ser tratado pela comissão da igreja como realmente algo passível de remoção do membro. Veja só que coisa, né? Ellen White e os pioneiros, eles eram contra
a escravidão, a escravatura, né? Inclusive, Ellen White recomendou que se trabalhasse pelos negros recém-alforriados, porque eram pessoas que estavam ali vivendo na linha de pobreza, analfabetos, muitos deles, né, ex-escravos, e para dar exemplo, né? E porque Deus tocou o coração dele, o filho dela, James White, ele vai lá para o Mississippi, ele faz uma coleta ali, uma campanha, constrói um barco, e nesse barco ele faz um trabalho lindíssimo, pregando e alfabetizando negros pobres que viviam naquela região. Olha só. Mas o casamento, por que não? Porque naquele momento ela se preocupava mais com os filhos de um casamento como esse. Não é pecado nenhum, obviamente, né? Que um branco case-se com uma negra e vice-versa. A questão era a descendência, os filhos. Porque nasceria um filho, quem sabe, mulato, né? E ele não seria nem aceito pelos brancos, tampouco pelos negros. Naquele momento da história, nessa fase tão absurda, né? Havia escolas para brancos, escolas para negros. Nos transportes públicos havia lugares separados. É claro que Deus nunca aprovou isso, e Ellen White muito menos, e os pioneiros também não. Pastor Michel, se me permite, a imagem social, ela orienta então nesse sentido. É bom ficar bem claro isso, né? Se me permite, Excelência, isso também seria até ruim para o próprio casal. Não havia restaurantes para os dois. Já imaginou, o marido e a mulher vão sair para almoçar. Aí ela vai num restaurante, ele não pode entrar. Tinha banheiro para um, banheiro para outro. Ela ia no ônibus, entrava no ônibus, ele tinha que ficar lá no fundo e ela tinha que sentar cá na frente, porque ela é branca e ele é preto. Então ele tem que ir lá para o fundo e ela tem que ficar lá na frente. Era uma situação completamente esdrúxula, diferente daquilo que a gente vive hoje. Desculpa a interrupção. Não, ótimo comentário. Então, nós temos que sempre levar em consideração, tanto no que diz respeito à Bíblia, quanto também nos escritos de Ellen White, o contexto. Ela mesma diz, né? O contexto histórico, social, sempre tem que ser levado em consideração. Então, não haveria problema nenhum nesse tipo de casamento, porque são todos seres humanos. Mas em relação ao momento social ali de um racismo absurdo e muito declarado, ali não era conveniente esse tipo de coisa, nesse tipo de casamento, ok? Tem um texto, eu quero compartilhar com você agora aqui do meu blog, que eu publiquei algum tempo atrás. Na verdade, quem escreveu foi o pastor Fernando. Ele é um dos editores lá na CPB dos livros de Ellen White. E ele comenta aqui a respeito, Fernando Dias, né? A respeito de um texto apócrifo que andou circulando por aí, e até eu coloquei como título aqui, olha, racismo é pecado, hediondo, e difamação também é, porque tem gente que difama a Ellen White, mesmo morta, né? Ficam difamando a Ellen White com textos apócrifos. Quando você receber algum texto meio estranho por aí, pergunte sempre a fonte, e vá à fonte, descobrir se aquilo é verdade, né? Isso vale para qualquer autor, não só Ellen White, né? Lutero, Calvino e outros. Se você receber alguma coisa meio estranha, procure a fonte, descubra se aquilo ali é verdadeiro. Um texto que diz assim, ó... O texto falsamente atribuído a Ellen White diz: no paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa o pecado. Gente, isso é absurdo. Ela nunca escreveu tal coisa. Todos serão brancos como o Senhor Jesus. Nessa parte aqui está escrito, e eu vou mostrar o contexto, né? E a suposta fonte é Ellen White, profetisa fundadora. Já é uma mentira aqui, porque Ellen White não fundou a Igreja Adventista. Ela faz parte dos pioneiros que fundaram o movimento, né? A Igreja Adventista. Já está errado aqui o título, né? E o livro é um Arauto do Evangelho, 1º de março de 1901. Então, o pastor Fernando, eu vou deixar aqui o título para você depois pesquisar em meu blog, outraleitura.com.br. Esse aqui é o título do artigo, né? Racismo é pecado hediondo, difamação também. Então, aqui abaixo ele vem explicando, né? Todo o contexto histórico. Eu não vou agora me deter aqui porque o tempo está correndo rápido, né? Mas quando ela escreveu que todos serão brancos, na verdade era radiantes como Jesus. E não é um fato isso? Que Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com o seu corpo glorioso, de um brilho maravilhoso, e nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo. Tanto brancos, quanto asiáticos, quanto negros, todos teremos essa luz radiante, que é a marca desse corpo glorioso, incorruptível, enfim, é o corpo com que vamos viver para sempre. Então não tem nada a ver esse texto aqui que diz que a pessoa pega uma parte, descontextualiza e acrescenta outra. No paraíso não entrarão pessoas de pele negra.
Isso é um absurdo. Se eu lesse alguma coisa dessas num texto de Ellen White, em algum momento, eu confesso que eu jogaria no fogo os livros dela e nunca mais leria nada da pena desta mulher. Só que isso é uma mentira. E a pessoa que espalhou essa fake news terá que dar contas a Deus, né? Pelo falso testemunho que é condenado pela lei de Deus, ok?